te ver a claridade do mundo e a possibilidade da alegria, porque contigo eu não termino em mim mesmo. Com esse poema de Neruda, eu me apresento para vocês. Sou professora Ana Cristina, sou mulher, sou mãe, sou trabalhadora e sou sindicalista. Eu nasci numa família mediana, uma família que não passou por grandes necessidades. E quando eu, muito pequena, via as pessoas na rua pedindo e crianças que não tinham as mesmas coisas que eu me perguntava, o que acontece? Por que elas não têm as mesmas coisas que eu tenho, por exemplo, para comer na minha mesa no cotidiano? E isso me incomodava. Na juventude, eu entrei para o movimento estudantil. E no movimento estudantil, eu descobri como o mundo era ingrato e como a diferença social castigava as pessoas, o que me incomodou ainda mais. E no movimento estudantil fizemos muitas batalhas. Uma delas resultou no passe estudantil. Isso há muito tempo atrás, década de 80, e como é do conhecimento de alguns, o movimento estudantil brasileiro e amazonense teve um protagonismo muito grande. Depois disso, ingressei no mundo do trabalho, com 18 anos. Primeiro na educação privada e depois na educação pública. Cursei pedagogia na UA, que agora, hoje UFAM. E me casei. E quando me casei, fui ser mulher e mãe, porque para um país e uma capital machista e de uma família de homens que se acham mais que mulheres, muitas vezes, é preciso que a mulher cuide dos seus filhos e fique em casa. E quando trabalha, trabalhe para contribuir, mesmo que a renda maior seja dela. Olha como é que existe aí, nesse mundo masculino, um certo desequilíbrio para nós mulheres. E tudo isso foi me incomodando, até que um dia, já sufocada com essa situação, eu decidi que não seria assim. Então, busquei novamente aquela força que eu tinha na minha adolescência e na minha juventude, e vim para o movimento sindical. Na década de 90, já me recuperando de tudo isso, fui contribuir com o meu sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Sinteam. Eu não era da diretoria, mas eu estava na sede do sindicato todos os meses, buscando todos os informativos para distribuir nas escolas próximas às escolas que eu trabalhava e para chamar os meus colegas professores e trabalhadores em educação para virem para a luta, por entender que o sindicato não é uma entidade física que se constrói sozinha, é uma entidade que precisa dos seus filiados e precisa da categoria para a construção dessa luta e para o sucesso dessa mesma luta. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque nós mulheres muitas vezes somos tidas como aquelas que têm TPM, que vivem de mau humor, que buscam as coisas da maneira errada, e não é assim. É preciso que as mulheres travem, além da luta diária em casa, para estar na frente da luta do trabalho, é preciso que ela também trave com a sociedade uma luta onde ela tenha o respeito necessário como trabalhadora e como sindicalista. E aí cheguei até a direção do sindicato, primeiro como delegada de base, depois como representante de zona, e cheguei à executiva. Fui secretária de organização, secretária de finanças e hoje estou presidente. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque a questão do machismo dentro da sociedade amazonense, dentro da sociedade brasileira, não está só nos homens. Muitas vezes está nas próprias companheiras mulheres que labutam conosco. Eu sempre recordo uma situação, que eu não vou dizer nomes, mas de uma companheira de luta que
eu gosto muito de mini saia e de shorts, que eu, em uma das atividades no final de semana, que não era uma atividade de rua, mas que era uma reunião mais light, eu estava de mini saia e ela disse assim, faltou pano na loja. Aquilo me assustou. Por que uma mulher me condena pelo cumprimento da minha roupa e não me exalta pelas ações da luta? Então eu fiquei assim, prestando atenção naquilo e comecei ali, naquele momento, com a juventude. Eu gosto muito da juventude, não querendo aqui colocar, eu não gosto daquela frase que vocês são o futuro do Brasil, porque eu cresci com alguém me cobrando que eu era o futuro do Brasil. Mas o futuro do Brasil não tinha acesso à universidade com facilidade, o futuro do Brasil não tinha facilidades para crescer intelectualmente, porque os futuros do Brasil eram filhos do proletariado. Só tinham chances os filhos daqueles que não iam construir nada aqui, que iam fazer seus cursos fora e desencadear nisso aí. Então eu comecei a trabalhar com a juventude, na minha sala de aula e fora dela, para que a mulher fosse vista com o respeito que ela necessita ter. Para que a mulher fosse vista como um ser de direitos, que cumpre os seus deveres, mas principalmente um ser de direitos, e que fosse respeitada por aquilo que ela é dentro da sociedade, por aquilo que ela escolhe para si. E aqui estou hoje, passando por esse momento no Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, um momento em que os trabalhadores perdem os seus direitos com a reforma trabalhista, perdem os seus direitos com a reforma da Previdência e correm um grande risco de perder tudo com a reforma administrativa. Então, não está sendo fácil, não vai ser fácil, mas há comigo e em mim um compromisso de luta, porque eu acredito que ainda possa ter nessa sociedade os frutos do que nós estamos plantando, assim como eu colhi frutos de outras pessoas que plantaram antes de mim e que hoje estamos perdendo. Eu espero deixar frutos e conquistas para os trabalhadores e trabalhadoras que virão depois de mim. Então é muito importante que o movimento sindical, o movimento de trabalhadores lute e seja reconhecido pela sua luta. É importante que o movimento sindical também identifique o atacado que os une e não o varejo que o dissipa e que pluraliza as categorias. É preciso que trabalhadores e trabalhadoras se olhem e se enxerguem como pares, porque só assim nós vamos conseguir ter um mundo melhor para nós trabalhadores e para os nossos filhos. E aqui eu quero dizer para vocês que nada do que eu fiz vale como enaltecimento. Eu acho que eu fiz apenas o necessário e o suficiente, porque se todos os trabalhadores e trabalhadoras deste país entenderem o seu papel de construtores da sociedade, nós vamos com certeza derrubar este governo que hoje não respeita ninguém e que não quer que o Brasil se desenvolva da maneira que deve ser e que trata os brasileiros como eram tratados na década de 70 e 80. E como eu não quero um retrocesso para o nosso país, mais do que já está, vou continuar nessa luta e vou trazer com toda certeza meus filhos, minhas filhas, meus sobrinhos e a todos aqueles trabalhadores jovens para que venham lutar, não com o peso de responsabilidade, mas com o peso de brasileiros e brasileiras que devem construir para nós e para si um Brasil melhor.